Hoje estou aqui com o Renato Lima, fundador da R Lima Consultoria, 15 anos de mercado, inovando e transformando, principalmente a região norte do país, pela transformação com conhecimento e ações que de fato trazem eficiência, com foco no metro quadrado do supermercado. Eficiência de loja, né? É isso aí. Fala um pouquinho pra gente, Renato. A gente está no mercado, na região norte do país todo. A gente atende também o Maranhão, o sul do Maranhão ali, mas principalmente Pará, Amapá e Tocantins. A gente acabou se especializando em varejo, atacado, varejo e atacarejo, né? Sim. Porque houve esse processo de migração de muitos atacadistas, distribuidores que eram nossos clientes antigos, migraram para operações de atacarejo e depois de varejo. Então a gente acabou vivendo um processo nos últimos 10 anos de especialização disso. Só que a gente foi, posso dizer, pioneiro em algumas coisas que trouxeram muita inovação para o mercado lá, né? E vocês ajudaram a gente nisso, né? Totalmente. A gente tem alguns cases de loja que são fantásticos, né? Lojas que a gente fez há 5 anos atrás. E ainda são muito, muito atuais. São modernos. Você entra na loja, parece que ela foi feita... Exatamente, porque a vida útil do material, ele vai muito além do que a vida estética. Então hoje ter essa visão de ter um projeto consolidado, um projeto que ele já seja mais inovador, estende muito mais essa comunicação durante anos, né? E você, na verdade, você tem... A gente lá, com a ajuda de vocês, a gente passou por um processo de mudança cultural. Sim. Que eu acho que todo empresário deveria, em algum momento, discutir isso na empresa dele. Qual é o diferencial competitivo que ele está querendo trazer? Porque se ele ficar só no preço, só em vender mais barato, só em ter um preço melhor, eu acho que isso é muito pobre para a empresa. E não é o que o cliente quer. Se você pegar todas as pesquisas da Nielsen, todos os institutos que pesquisam para o varejo, o preço é o 4º fator de decisão de compra. O primeiro é a localização. O segundo é o mix, a variedade. O terceiro é o serviço agregado. E o quarto é o preço. Se o camarada ficar focado no preço, ele está, digamos assim, muito imaturo, muito raso no que ele pode oferecer para o cliente. E a comunicação visual, ela traz... A gente conseguiu fazer essa quebra de cultura, de fazer o cara olhar a loja dele como um ambiente de compra, de consumo, de clientes que vão, às vezes, 2 vezes no dia na loja. Então vale a pena oferecer um ambiente mais aconchegante, mais bonito, mas que também vende mais. Né? Sim, sim. E no começo deve ter sido um grande desafio transmitir isso sem ter na mão, porque hoje você tem um vasto repertório ali que já está consagrado, já tá aceito e, acima de tudo, você tem método para poder aferir isso, mas no começo deve ter sido muito difícil. E a gente já começou com o pé direito. Lembra que a primeira loja foi loja foi o Econômico, a rede Econômica, o seu Pinho, da Dona Naia, e foi a primeira loja preta na cidade. Né? Primeira loja que a gente arrancou forro, fez o teto preto e fez as gôndolas pretas, e a comunicação visual casou com essa proposta. E era frio na barriga, né? Como é que as pessoas iam... Todo mundo acostumado com aquelas gôndolas brancas, tradicionais. E aí eu frio na barriga de fazer uma loja toda preta. E foi uma loja que bateu recorde de venda na inauguração. E ainda hoje é uma das melhores lojas do estado, né? Em termos de performance de venda. Sim, e eu vejo que assim, você consegue já evoluir nesse ponto. Você tem clientes que já estão na 2ª ou 3ª geração de identidade dessa comunicação diante do tamanho que esse olhar teve relevância dentro do negócio. Né? Esse é um outro ponto interessante, né? Que a gente normalmente vê no mercado os empresários eles replicarem a loja. Né? Sim. Então ele cria um modelo e todas as lojas que ele faz do mesmo jeito. Uma linha de produção em série. E aí a gente não faz isso lá. Sim. Cada loja a gente conta uma história, cada loja a gente traz uma abordagem. E acaba que cada loja tem a sua identidade que comunica com aquele público.
Porque a cultura de uma cidade, por exemplo, uma cidade como Belém, você tem culturas diversas nos bairros. Então você consegue trabalhar a questão da cultura do público-alvo daquela loja. E quando você entra numa ou duas lojas, é a mesma rede, mas não é a mesma loja. Isso é muito bacana. E aí você consegue também perceber o impacto do investimento que você fez, o impacto positivo da loja que você fez. É por isso que aí acaba vindo retrofit, né? Você faz uma loja nova, você vê que deu certo, aí você vai corrigir as outras que são mais antigas e que não tem essa estrutura. E você consegue hoje fazer uma leitura, até com toda essa experiência, de quando é o momento, o que o empresário de varejo hoje precisa olhar para poder saber qual é esse momento de mudar, porque às vezes ele já tem uma comunicação, ela está cansada, ou ela já está um pouco mais antiga, ele não tem certeza se ele precisa mudar ou não. Então, assim, teria algum ponto em específico para trazer a luz, para entender o momento? Porque essa é uma dificuldade também, porque tem a impressão que fez ali e o processo acabou. Algum dia a gente vai pensar nisso, mas aquilo fica guardado. E você trabalhou muito retrofit, né? Você fez muitas lojas que já funcionavam, já vendiam muito bem, e falou, não, vamos mudar. Lógico, você veio com toda a consultoria, todo o trabalho na estrutura da loja, mas a comunicação veio com uma relevância muito forte. Então eu queria entender um pouco qual é o seu feeling para isso, que não é um feeling, né? Você já tem algo mais apurado. O desafio do varejista, principalmente o varejo alimentar, é que para ele crescer, normalmente para ele crescer, ele precisa abrir novas lojas. Isso principalmente porque a maioria dos empresários, eles não medem, eles não conhecem o cliente. Eles não medem o fluxo do cliente, eles não conseguem saber quantos clientes eles estão perdendo. Eles têm um sentimento porque eles perdem a venda começa a cair. Mas eles não conseguem perceber. Aí, normalmente, ele vai e abre mais uma loja. Porque o crescimento é mais rápido ali, aquele valor. Mas se ele continua perdendo o cliente, é como se ele estivesse literalmente enxugando gelo. Ele abre uma loja e ele continua perdendo o cliente. Então, se você for trabalhar a retenção do cliente, se você reter esse cliente e fizer ele comprar mais em cada ida dele à loja, você consegue crescer das duas formas que eu chamo, né? Crescer horizontalmente abrindo novas lojas e verticalmente no mesmo ponto de venda. E aí a comunicação ela é fundamental para isso, para você criar um ambiente de venda mais atrativo para esse consumidor. Legal. Para ele interagir com a loja. Né? E quais pontos, eu sei que a consultoria sua abrange todas as áreas, mas fala um pouco dos outros pontos que vocês atacam, como funciona essa construção, como vocês entram e transformam o negócio do cliente. A gente, na verdade, o nosso negócio é implementar modelo de gestão com foco em eficiência e lucratividade. A gente também sai um pouco da regra de faturamento somente, começa a trabalhar a eficiência operacional. Então, normalmente, o empresário ele tem um modelo de gestão na empresa dele. Só que dificilmente você vai ver um empresário com um modelo de gestão concentrado na eficiência. Normalmente, ou ele está muito focado em vender mais, em crescer o volume de vendas, ou ele está muito focado em gastar o mínimo possível. Então ele fica nesse trade-off o tempo todo, entre buscar vender mais e gastar cada vez menos. Pouco planejamento e pouca busca de eficiência. Então, como eu sei, por isso que a nossa empresa também tem uma área de educação, de formação, como eu sei dessa limitação, a gente atua exatamente nisso, trazendo essa visão da importância da eficiência, de você ter um modelo de gestão focado em eficiência, porque aí você consegue corrigir todas as áreas da empresa. Ou seja, às vezes você até vende muito bem, mas você tem uma alta taxa de rotatividade de funcionário, você demite muita gente, você tem muito passivo trabalhista, você tem muita hora extra. Então existem coisas que vão corroendo a lucratividade do negócio. Se você olhar só o número de venda, você está deixando de lado uma série de oportunidades de melhoria do negócio. Então a gente acaba implementando esse modelo de gestão na operação, nos recursos humanos, na gestão de pessoas,
na gestão comercial e na gestão financeira. Então, na verdade, você entra atacando todas as áreas porque elas se conversam. Não tem A ideia é, você entra com um bom planejamento estratégico e você desenvolve todas as áreas, incluindo desde gestão de pessoas até a operação mesmo em si, né? Que é essa operação de loja, compra, recebimento, armazenagem, abastecimento da loja e venda em si. Essa operação. Mas normalmente essa operação, para ela ser eficiente, ela vai depender de outros fatores ligados à gestão de pessoas, né? A parceria com o fornecedor, ao ambiente de loja. Sim. Eu vejo também que você sempre está buscando inovação, buscando conteúdo. Nós já se encontramos no Euroshop, Da Alemanha. Na Alemanha. Fala um pouco dessa busca, de qual é o seu olhar, como você tem visto essa evolução de uma forma geral aí no varejo, desde da parte operacional até o que é visto direto, vamos falar da comunicação e da sinalização desse tipo de eficiência. Quanto a gente está para frente ou para trás em alguns pontos, vamos dizer assim. A gente, como consultor, a gente vive um dilema, uma coisa interessante. Né? Porque como consultor de negócio, existem conceitos, princípios de gestão que estão escritos há 50 anos. Sim. É só você aplicar. A grande maioria. A grande maioria. Mas quando você fala de negócio, de conceito de negócio, de relacionamento com o consumidor, como o consumidor muda o tempo todo, envelhece, gerações vão mudando, isso você precisa estar o tempo todo se atualizando. E a gente trabalha muito essa questão da experiência de compra. Eu sempre digo, é mais fácil você reter um cliente do que você conquistar um novo. Então, essas feiras, todas as feiras ligadas ao setor dentro do Brasil e fora do Brasil, a gente faz questão de participar com esse olhar. Todos os dias que eu fico na Apos aqui é com esse olhar. O que tem de novidade para a gente levar e melhorar a experiência de compra do cliente e aumentar a retenção dele. Tem um caso interessante que vale a pena contar, que nem foi na feira, foi fora da feira. A gente tem um cliente, que eu acho que vai estar aqui com vocês, que é o Grupo Mais Barato, o Fred. Nós fomos jantar num restaurante muito famoso aqui em São Paulo, que tem uma árvore no restaurante. Sim. Uma goiabeira bonita no restaurante. Foi onde saiu o conceito. E aí a gente lá olhando, eu falei, cara, vamos botar uma árvore na loja. Por que não? Vamos botar uma árvore na loja. Porque vai ser inovador e a gente vai botar uma árvore lá no perecível, onde tem tudo a ver com a natureza. E ela deu um aconchego muito legal pro projeto. E aí o desafio era, porque a loja, ela tem um estacionamento de subsolo, então não tinha onde plantar a árvore. E aí nós pegamos uma goiabeira, concretamos ela, colocamos ela no vaso, concretamos ela e viemos buscar lá no Rio de Janeiro, nas escolas de samba, as folhas artificiais. E depois de 90 dias caíram as folhas. Aí você inverniza a árvore e coloca as folhas artificiais, mas fica igual. Realmente, o realismo ali é... E é um sucesso. Sim. E embaixo dessa árvore, nós colocamos os produtos de maior valor agregado daquela categoria. E a oportunidade está ali, né? Vende muito. Se o próprio cliente faz mídia da árvore, né? No Natal a gente enche de pisca-pisca lá, e o cliente faz questão de bater foto, marcar a loja, vira uma festa. E foi uma ideia que veio de uma viagem, sim, cabeça voltada para aquilo, não foi dentro da feira, mas que agora a gente replicou em todas as lojas. Todas as lojas têm árvore. Legal. Ainda nesse ambiente de feira, a gente vê uma diversidade muito grande de fornecedores e lugares para buscar a mesma solução. Mas o varejo, ele é muito, principalmente o varejo alimentar, ele é muito singular, por causa da operação e tudo mais. E aí vê um exemplo de estarem no norte buscando a comunicação em São Paulo. Então, qual é a importância e como é trabalhar não só conosco, mas em geral com um especialista no segmento, porque cada segmento ele pede uma necessidade que ela não está pronta, né? O varejista ele ainda não tem a ideia formada, ele não sabe exatamente o que ele quer. Então, como que entra essa parceria, como que entra
essa dinâmica sua em extrair o máximo possível onde buscar, né? Eu sempre digo que todo empresário, ele quer melhorar a empresa dele. Ele ama a empresa dele. Ele é apaixonado por aquilo ali. Ele construiu a vida dele naquilo ali. Todo empresário, você, nós queremos pensar em melhorar. O que acontece é que tem muita coisa no mercado sendo oferecida. E às vezes surge muita desconfiança das pessoas. Aí você tem que... no meu caso, pela natureza do meu negócio, eu preciso comprovar resultado. Sim. Então esses resultados empilhados, eles facilitam a gente, às vezes, quebrar uma barreira de desconfiança ou cultural daquele empresário. Mas mais cedo ou mais tarde eu vou ter que mostrar para ele ali o resultado real que ele teve com aquele projeto que foi desenvolvido, e aí você gera a confiança de fato. Né? Então como a gente já sabe que precisa mostrar resultado, a gente não é muito... isso não é o que nos pressiona, porque já faz parte da nossa natureza isso. O que nos pressiona realmente é construir algo muito particular para aquele empresário, que de fato ele diga, poxa, realmente a gente fez a diferença na nossa operação, fez a diferença nisso. E aí a gente precisa também estar muito próximo de parceiros que estão relacionados ao setor, né? Comunicar com esses parceiros, mostrar, ver tendência, ver o que dá para usar, ver o que não dá para usar. Então a gente estava falando de cenografia de loja, né? de ambiente, de mascote, de animais. A gente está procurando tudo que tem, né? O LED hoje, por exemplo, é uma tendência, mas talvez lojas daqui do Sul e Sudeste não tenham ainda tanto LED quanto a gente está colocando lá no Norte. Uhum. Então a ideia central é sempre a gente estar aqui costurando parcerias para entregar o melhor para o cliente. Bacana. Renato, do tudo que a gente conversou, eu vejo que você tem não uma necessidade, mas até uma busca incessante de demonstrar os resultados, e você precisa de método e indicadores para isso. Então, tratando de comunicação ou dos itens que você acha que são mais impactantes aí na eficiência e conversão de resultado da loja, quais são os indicadores que você observa e como você já conseguiu coletar dados deles para poder comprovar essa necessidade e aonde colocar o maior esforço? Esse é um ponto interessante, né? Que normalmente o empresário, ele, em algum momento, se ele não fez nenhum tipo de trabalho de comunicação visual, de melhoria de layout da loja dele, mas para que eu vou fazer isso? Por que eu vou gastar dinheiro com isso? A gente falou no início da conversa sobre essa busca de crescer faturamento o tempo todo. Então, para eu crescer faturamento, eu preciso melhorar a eficiência do meu ponto de venda. Até porque abrir uma nova loja é muito caro. Então, eu preciso melhorar a eficiência. Quando você observa o comportamento do consumidor e fluxo, né, o ciclo de compra dele, o supermercado é o melhor ambiente possível. Por quê? Existem clientes que vão às vezes 2 a 3 vezes na loja no mesmo dia. E a maioria dos clientes vai toda semana na loja. Então, se o cliente vai toda semana na loja, você tem uma oportunidade muito grande. Né? Um item a mais que ele compra, né? Um produto a mais na cestinha dele ali, ou quando ele consegue, pelo visual, ser convencido a mudar uma marca, tirar uma marca mais barata, colocar uma marca de valor agregado melhor, você melhorou a eficiência. Então, é nítido, quando a gente vai fazer um projeto, a gente pega o ponto de partida. Quanto é que essa loja vende hoje por metro quadrado? Qual é a venda dela por metro quadrado? Quantos são os itens no mix médio dessa loja? Quantos itens em média cada cupom fiscal tem? Então você tem lojas com 4, 5 itens por cupom, e a gente tem loja com 20, 22 itens por cupom. Uhum. Então, às vezes, o camarada tem 15, 20 mil itens na loja, mas ele só vende 6, 7. Porque o layout é ruim. Não é porque o cliente não quer comprar, é porque o layout é ruim. Aí você vai ver a margem de lucro. Qual que é a margem de lucro dessa loja? Por categoria, geral, por área, por corredor. E depois você vai ver a retenção. Qual o índice de retenção desse cliente e de fluxo desse cliente dentro da loja.
E aí é onde entra a comunicação visual. Porque se eu consigo criar um ambiente de compra aonde, lógico, você garantiu o básico, banheiro, banheiros bons, acesso fácil, estacionamento. Falar que o dever de casa está feito. Corredores largos, né, uma distribuição de produto de forma que facilite o processo de compra, um layout que facilite tudo isso. Quando você faz tudo isso, você não pode esquecer que ali é um ambiente que o cara às vezes vai todo dia. Então, se ele entrar numa caixa de concreto iluminada, o prazer dele de estar ali é complicado. O ser humano. E ao mesmo tempo ele não pode ser bombardeado com um monte de informação que acaba confundindo ele na jornada poluída. Exatamente. Né? Então você olha os 5 sentidos do ser humano, né? O principal deles, num ambiente de compra, é o visual. É o visual. O visual pode reter ele ali e tornar a compra uma experiência incrível, ou o visual pode estressar, pode irritar, ou pode fazer ele desvalorizar a loja. E aí, se ele desvaloriza a loja, talvez ele não saia da loja, ele não deixe de comprar, mas ele vai pressionar para pagar cada vez mais barato. Sim. Bom, dito isso, você consegue criar um paralelo do antes e depois. Então, lojas que a gente fez retrofit, é nítido um crescimento imediato de 30% na eficiência da loja. E você vai pegar os 4 pilares de eficiência, né? A venda por metro quadrado, o mix médio, a margem de lucro e a retenção do cliente. E isso é muito interessante, porque a gente vê que muitas vezes a comunicação, a mentalidade da busca de uma nova comunicação é se adequar a um cliente que já existe, ou um cliente de determinada região, e não vendo esse salto tão significativo. É mais em atender uma demanda do que gerar uma nova demanda. E aí você está trazendo essa situação que é aplicada, né, no seu negócio e na sua experiência. Você consegue perceber fácil, principalmente se você tem 2 concorrentes ali naquele bairro. 2 concorrentes. As lojas normalmente iguais. Você faz um trabalho diferenciado de layout e de ambiente como um todo, o clima, né, a temperatura do ambiente, a música do ambiente e a disposição do layout e a exposição das mercadorias com a comunicação, no mesmo bairro, 2 lojas, o cliente migra por conta da experiência dele de compra. E café, arroz, feijão, ele vai achar nos 2. Agora, o ambiente vai fazer diferença. As pessoas não gostam de gastar dinheiro. Então, quando elas precisam gastar dinheiro... Tem que estar confortável a experiência. Só que às vezes o camarada ele quer muito segurar no preço e brigar por preço. Não que isso não seja importante, isso é importante. Mas, no geral, vender no preço de mercado, a Billie Jean dizia muito isso, né? É a chuteira no pé do jogador, a condição para jogar. Você tem que ter preço competitivo. Agora, o que você vai oferecer de diferenciais? A gente fez uma loja do mais barato, que é na frente do Museu de Belém, que é uma área de preservação ambiental, muitos animais, uma coisa incrível. E a nossa preocupação era com a arquitetura, para ela não agredir. Então nós fizemos uma fachada fina, né, uma fachada incrível, com vidro e uma comunicação visual e a logomarca pequena ali. Mas ela ficou tão delicada e tão bem planejada que ficou excelente. Mas aí o cliente entra lá nesse mais barato, nós colocamos sons de floresta no estacionamento. Então você não entra lá e tem um cara gritando, olha a promoção do dia, não. Tem sons de floresta, de pássaros, né, de animais da floresta, alinhando com o ambiente que está na frente da loja. E a gente fez uma comunicação toda voltada para essa estrutura. Toda a loja ela é harmonicamente pensada para entregar uma experiência de compra diferenciada. Então você vê uma loja que a gente faz, a maioria das pessoas fazem projetos com payback de 4, 5 anos, às vezes até mais. A gente tem loja que tem retorno em 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. Mesmo projeto. E nesse período sempre está aberto e trabalhando em cima dos ajustes de todas, porque existe muita experimentação, né? Ainda mais quando a gente fala de mercado regional,
não, Você testa. se não, exatamente. E você tem essa liberdade e consegue fazer esses ajustes, por isso que também consegue encurtar um pouco do tempo, de ter essa ação do trabalho dentro do PDV. Conhecendo, se você olhar para o cliente, a gente não faz loja para nós mesmos, faz loja para o cliente. Sim. Se você olhar o cliente e o que ele quer, e principalmente o que ele está decepcionado com as outras, o que ele está frustrado com as outras. A gente teve, nos últimos 10 anos, a chegada de grandes atacadistas lá. E os caras trazem preço agressivo. Galpões, né, imensos, piso de cimento queimado. Mas o cliente ele está frustrado. Ele está ali, ele compra, mas ele percebe valor só no preço. Só no preço. E ele está frustrado com aquilo. E o que você consegue oferecer para esse cliente para que ele não tenha essa frustração? Não é só uma embalagem, uma sacola ou uma iluminação boa, um banheiro bom, mas toda uma estrutura em que o cliente perceba que está gastando o dinheiro dele num local que foi pensado para ele. Né? Que foi pensado para ele. Eu lembro que na pandemia, as lojas que a gente fez, elas eram um sucesso, porque a gente sempre fez lojas com corredores maiores. E tinha um distanciamento, tinha tudo aquilo ali. As pessoas adoravam a loja, porque tinha o distanciamento natural do conforto da loja. Só que quando passou a pandemia, todo mundo estava comprando lá. Então a loja foi pensada. Essa loja, inclusive, ela inaugurou há 4 anos atrás, mas você entra nela hoje, parece que é uma loja que foi feita mês passado, de tão moderna que ela foi feita. E aí, os ajustes vão sendo finos. Porque foi como você disse, né? Muitos conceitos, eles não são inventados, eles só têm novas aplicações. Então o que acontece durante muito tempo é justamente por várias ofertas ou por falta de orientação, fazer as aplicações de forma equivocada. E aí, hora que vê que não dá certo, tem que voltar, dar 2, 3 passos para trás e organizar. Eu sempre trabalho com a equipe interna e trato isso com eles, que é o comportamento do consumidor que vai guiar o nosso trabalho. Tem que ter a identidade do cliente nosso, obviamente, para ele poder, o que deu certo é esse DNA dele, então como que ele imprime isso dentro da operação dele, mas no final das contas foi o que você falou, cada região, cada loja pode ser modelada de uma forma, que nós estamos falando de um cliente com práticas que são já testadas, mas fazer essa personalização é o que vai trazer esse diferencial, né? Inclusive, isso aconteceu, por exemplo, no material de construção, que a gente faz lojas de material de construção também, mas, por incrível que pareça, muitos donos de lojas de material de construção acham que a loja de material de construção é feita para homem. E não é. Não. As lojas são feitas para mulheres. E aí, quando ele percebe o efeito da comunicação visual, porque as mulheres são observadoras. Sim. Elas percebem os detalhes. E fica menos hostil, né? Fica um ambiente muito mais agradável. Convidativo. Então a gente pega a loja de material de construção que eram literalmente depósitos de mercadoria e você transforma numa loja de fato. Você percebe a mulher vindo e interagindo com a loja, literalmente. Dando até possibilidade de um mix diferente, abre novas possibilidades. E no final é ela que decide. Sim. Uma ampla reforma numa casa, para trocar piso, louça, banheiro, tudo, não é o homem que vai decidir. Você tem coragem de decidir sem perguntar? Não tem. Então é a mulher que vai decidir. Se o ambiente for um ambiente hostil, não for um ambiente agradável e tudo, o que acontece? Essa mulher, ela não vai querer frequentar ali. Você consegue sobreviver por um tempo se você não tiver concorrente. Sim. Mas do dia que instalar um concorrente preparado para isso, ele toma o mercado de você. E o grande erro, até por várias questões, mas é justamente esperar esse cliente, esse concorrente chegar para poder se movimentar. A gente vê que a comunicação visual ser um excelente exemplo, porque está numa região um pouco mais distante de São Paulo, onde as coisas acabam tendo o primeiro desenvolver. A gente vê que alguns estados ainda estão mais lentos em enxergar a necessidade da comunicação, coisa que vocês já começaram
acelerar e ter esse movimento e já colher esse resultado. Então a gente nota a diferença de maturidade que tem do entendimento, que na verdade isso não é regional. A necessidade ela já é geral, mas é mais uma questão de maturidade, de fazer às vezes um pouco parecido do que o que o próximo, o que o par está fazendo. E sem contar que inovar é o que vai trazer essa preferência e toda essa eficiência que você tem trazido aí em dados de cases que você já participou. Isso, se você precisa reagir a um concorrente, você já saiu atrás, você já está tomando prejuízo. E a retomada desse cliente, desse consumidor, ela é mais difícil. Sim. Mas se você conseguir se antecipar, é melhor. Você ganha mais credibilidade no processo. O segredo é você, se você vai fazer uma loja nova, o segredo é você colocar dentro do projeto. Se você tem um projeto ali, você tem estrutura, né, que é a construção civil, você tem equipamentos, você tem a comunicação visual. Só que muitos empresários eles não colocam dentro do projeto. Você precisa colocar dentro do projeto. Quando você colocar dentro do projeto, você vai perceber que o percentual que representa a comunicação visual é mínimo em relação ao investimento. E o nível de relevância que tem na percepção. Na percepção é muito grande, porque você gera um primeiro impacto impressionante no cliente. O cliente, meu Deus, essa loja realmente foi desenhada para cá, a gente foi pensada para a gente. Você vê, por exemplo, públicos de baixa renda, classes D e E, eles entram numa loja que foi feito um trabalho profissional. Programado. Eu já ouvi clientes dizer assim, poxa, esses donos dessa empresa, eles respeitam a gente. É um privilégio, né? Eles respeitam a gente. Eles valorizam a gente. Enquanto que tem empresário ainda hoje que acha que loja muito confortável, o cliente não entra. Eu ia chegar aí. Exatamente. Isso acho que é uma coisa que já caiu. Já caiu. Ainda tem muita gente que pensa assim. Né? Tem muita gente que pensa que se fechar, botar ar-condicionado, botar uma iluminação amarela. Sim. Quando eu falo que já caiu, assim, não tem mais justificativa. Porque Sim. A gente é bombardeado por um design ou uma arquitetura muito mais contemporânea e equilibrada hoje em todo lugar que a gente vai, seja pela internet, pela TV, por uma loja de departamento, por um shopping. Antigamente não tinha um acesso tão vasto. Então hoje o cliente já está acostumado, ele já está preparado. Na verdade, ele precisa disso para incentivar com que ele se sinta mais à vontade e entenda o que aquela loja está querendo oferecer para ele. Então, estou querendo oferecer mais serviço, melhores produtos, então ele vai acabar buscando isso dentro do contexto da loja. Sem dúvida. E quando você coloca isso no projeto, você consegue medir dentro do retorno. Mas o ponto central, se você for ver, Guilherme, eu te diria que menos de 5%, talvez menos de 3% das empresas de varejo alimentar conhecem o cliente. Possuem algum CRM, algum programa de fidelidade para conhecer o cliente. A maioria é consumidor final. Eu não sei quem é o consumidor final. Eu não sei quem é a pessoa. Se é homem, se é mulher, qual é a idade. Vai ter um perfil. Onde mora. Eu não sei quem é. E aí eu vou ficar tentando construir um negócio para pessoas que eu não conheço. Em cima de um número como se fosse eu corro o risco de tomar uma decisão. Não, é o bairro tal, faz assim. Então, se você pensar que o varejo alimentar não conhece o próprio cliente, talvez você consiga entender por que é difícil para o camarada investir em coisas assim. Só que no momento em que o empresário entender o poder do crescimento vertical dentro da loja, do aumento de ticket médio, da melhoria da experiência, a retenção desse cliente, ele vai perceber que o projeto se paga muito rápido. Mas ele tem que ter inteligência de dados, ter análise de dados e comparativo de dados. A Aspas, ela divulga dados gerais de mercado, de venda por metro quadrado, venda por checkout, venda por funcionário. Você pega e compara a sua empresa, coloca ali, faz um comparativo. Quantos checkout você tem, quanto tem a média nacional. Você vai ver muita oportunidade. Sim.
muita oportunidade. E às vezes você vai lá e você faz uma mexida na loja, você faz um retrofit na loja e você melhora a sua performance. Eu gostei muito do termo que você usou de empilhar resultados, né? Então, até olhando para essa pilha, ela te dá uma experiência para poder... Eu gostaria que você trouxesse assim, poucos pontos, mas que seriam para o varejista de outros estados, não só da sua região, porque assim, você está numa região que, queira ou não, você teve uma inovação muito grande, assim, desbravou ali atrás, e hoje você vê que os resultados e o entendimento da região já são colhidos e não começou agora, a gente já está numa fase madura. Então, ali em poucos pontos, quais seriam os principais olhares ali para poder ter essa eficiência, fora buscar o seu plano de treinamento? Cara, eu acho que você entender que o cliente é um ser humano como você, que tem desde necessidades básicas até necessidades mais avançadas, né? De reconhecimento, de posicionamento. E aí depois que você satisfaz no projeto essas questões básicas, você tem que olhar um ponto. O desafio da loja é fazer o cliente levar um item a mais. Esse é o desafio da loja. Fazer o cliente levar um item a mais. Então o layout ele tem que permitir que no fluxo desse cliente, na fluidez dele, do andamento dele na loja, ele consiga lembrar da cesta dele. Porque hoje, Guilherme, se você for ver, eu lembro de eu ir com a minha mãe e meu pai no supermercado. Eu lembro que a gente ia no final da tarde, até a noite. E de manhã eu lembro da minha mãe sentada no caderno fazendo a lista de compra. Procura hoje uma pessoa no supermercado com lista de compra. Ninguém tem mais lista de compra. 70% da compra é uma oportunidade. Ela é impulsiva. Mas se eu não ver o produto, se ele não estiver bem arrumado e no local certo, você não consegue ter um upsell, um cross-sell, você não consegue aumentar o ticket médio da loja. Agora tu imagina você juntar isso. Eu tenho um cliente que a gente fez assim, a gente colocou, vamos vender kiwi australiano. Kiwi australiano é mais caro. Mas já sei, a gente vai colocar uma televisão aqui e vai passar um vídeo explicando os benefícios para a saúde do kiwi australiano. E você vê a venda disparada. Porque você está educando o cliente ali. Mas já está lá no ponto de venda. Essa mesma televisão você passa uma propaganda do fornecedor, 2, 3, 4 fornecedores, que paga a televisão, paga todo o investimento. Então, se você pensar só nisso, né, que o cliente ele quer comprar, mas ele precisa ser educado, o produto precisa estar bem arrumado, bem precificado. Precisa comunicar uma coisa de cada vez para poder criar esse entendimento. Você sabia, Guilherme, que só o fato de ter uma placa com o horário das fornadas de pão francês na loja, a venda aumenta de 30% a 40%, enquanto uma loja que não tem a placa. Sim. Não tem a placa. O próprio cheirinho do pão, né? O cara não tem a placa. Então a comunicação num cenário das pessoas ansiosas, apressadas, sempre no celular, sempre no celular, a loja ela precisa desacelerar as pessoas. A gente tem cases de clientes nossos que só toca jazz e blues na loja. Só instrumental. A gente não usa música com letra. Por quê? Porque a gente já percebeu que isso acalma o cliente, ele se sente num ambiente melhor. Inclusive, a conversa dos clientes dentro da loja ela é mais baixa, que gera um ambiente mais agradável de compra. Mas talvez há 5 anos atrás seria impensável você falar no Norte e Nordeste uma loja que não esteja tocando um forró, um pagode. Nada contra, né? Mas você tem que pensar no cliente. Você tem que pensar como melhorar esse ambiente de compra. Né? Bacana. Papo ótimo, muito relevante. Acho que vai ser de grande valia aí para todos e eu aprendi um pouco mais também hoje. Poxa, que bacana. Obrigado, amigo. Guilherme. Obrigado mesmo. Sucesso para vocês aí. Igualmente. Vamos continuar fazendo. Vamos juntos. Esse ano tem umas 4 lojas ainda para inaugurar. Vamos sim, vamos juntos. Obrigado, show de bola. Obrigado.